A gente volta a falar sobre a pesquisa Efeitos da Pandemia do Novo Coronavírus, pesquisa que é resultado de uma parceria entre o Jornal à Tarde e o jornal digital Poder 360. Conversando agora com o cientista político e coordenador do Data Poder 360, a divisão de estudos estatísticos do jornal digital, responsável pelo levantamento dos dados, Rodolfo Costa Pinto. Obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo, Rodolfo. Obrigado. Rodolfo, essa pesquisa revela, por exemplo, que o impacto nos empregos ou na fonte de renda dos baianos está sendo especialmente forte no interior do estado e entre pessoas que não possuem renda fixa ou já estavam desempregadas antes do início da crise. De acordo com o levantamento, 78% dos baianos afirmaram que já tiveram seu emprego ou fonte de renda prejudicada por causa do coronavírus. Em Salvador, esse índice chega a 70%. Como é que você avalia essa diferença entre Salvador e o interior do estado, Rodolfo? Olha, isso é consequência de várias diferenças demográficas entre a população da região metropolitana e do interior. Especificamente, eu acho que em termos também de quem já foi infectado, essa concentração é bem maior, pelo que a gente acompanha nos dados, em Salvador, na capital, do que no interior. Então, essa diferença de você mesmo ter sido infectado ou conhecer alguém que já foi infectado pelo coronavírus faz uma diferença também nessa percepção de se a pessoa já julga que já pode sair de casa ou se não pode sair de casa. A pesquisa revela também que a aprovação do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador, Assemineto, na condução da pandemia do novo coronavírus é 28 e 40 pontos maior, respectivamente, do que a do presidente Jair Bolsonaro na Bahia. Para citar os dados aqui, para 61% dos baianos, a atuação do petista, do governador Rui Costa, é ótima ou boa, enquanto 73% dos soteropolitanos acham o mesmo em relação à forma como o prefeito da capital tem liderado a operação de combate à doença. Ao mesmo tempo, 33% da população do estado acreditam que Bolsonaro tem sido ótimo ou bom durante a emergência sanitária. Como é que você avalia esse resultado, Rodolfo? Olha, eu acho que isso é resultado justamente do posicionamento dos poderes locais, do governo do estado e da prefeitura, no combate ao coronavírus, que é visto como uma grande emergência sanitária hoje em dia. E o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele não está vendo o mesmo movimento de aprovação, de aumento da sua avaliação positiva, ele também vê uma estabilidade. Então, mesmo essa crise desse nível que a gente está vendo não está afetando negativamente o presidente por enquanto. Então, eu acho que essa avaliação positiva, tanto do governador Rui Costa quanto do prefeito Assemineto em Salvador, se deve muito à resposta e ao trabalho rápido em resposta a essa crise. Você acha que essa avaliação, tanto de Rui quanto do prefeito de Salvador, e até os prefeitos do interior, a pesquisa também sinalizou que a população acredita que os prefeitos têm feito uma gestão boa, é um caso pontual, específico da Bahia, ou você acredita que isso deve também ter algum tipo de reflexo de outros lugares, já que os prefeitos e governadores são os responsáveis pelas medidas restritivas no país? Olha, esse é um movimento que acontece no mundo todo, na verdade. Sempre que se passa por alguma crise ou algum momento de drama, as pessoas tendem a apoiar o governo da vez, sabe? Independente de ser de esquerda ou direita. Existe esse movimento de você apoiar, de a crise suplantar qualquer sentimento a favor contra o governo, e é um sentimento de união para vencer a crise. Então isso é observado em todo o mundo, inclusive nas divisões assim, subnacionais dos países. Então, acho que é um movimento universal esse de você apoiar o governo da vez no combate à crise para tentar voltar a alguma normalidade o quanto antes. No caso da pesquisa, ela também avaliou o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta antes da substituição dele.
Você acredita que essas pesquisas não foram levadas em consideração no momento da substituição do ministro, ou você acha que o trabalho do Luiz Henrique Mandetta, independente, já era iminente a saída dele, já a população gostava realmente do trabalho dele e não foi uma consequência desse processo de embate com o presidente Jair Bolsonaro? Não, eu acho que a decisão ali já, na minha opinião, já estava tomada há algum tempo antes da demissão efetiva, e é difícil afirmar que foi feita com base em pesquisa não, mas eu avalio que foi muito mais uma escolha política e pessoal do presidente e da equipe imediata dele do que algo baseado em pesquisa mesmo. E a avaliação do Mandetta, nesse caso, o que você... Se você consegue explicar o porquê que, mesmo nesse embate constante com o presidente da República, ele teve uma avaliação tão boa nessas pesquisas? Claro, olha, ele virou a face dessa crise num bom sentido, né? Era a pessoa que estava sempre na TV, no rádio, na internet, sempre ali presente, tentando explicar o que estava acontecendo, tentando acalmar a população e mostrar um caminho sobre o que fazer, sabe? Então, acho que esse papel que ele cumpriu em termos de comunicação, de tentar explicar o que vem acontecendo e o que estava sendo feito, eu acho que certamente essa exposição refletiu, como a gente vê na pesquisa, positivamente na imagem dele. Rodolfo, explica para a gente um pouco sobre como é que foi realizada essa pesquisa. A gente sabe que foi uma metodologia chamada IVR, né? Interactive Voice Response, que em português seria Unidade de Resposta Audível. Ou seja, todas as respostas foram coletadas via ligações para telefones fixos e celulares. Qual o critério utilizado para captar esses dados? Isso, nós temos uma base telefônica própria, com cerca de 200 milhões de números no Brasil inteiro. Então, o que nós fazemos é, a gente faz uma amostra dessa base de dados, só da Bahia, claro, e então e nosso sistema começa a ligar para esses números da Bahia, da nossa amostra, e a gente coleta várias informações, como o sexo, a idade, o nível de instrução da pessoa, o nível de renda. Cada número também é associado a um CEP, que nós temos também na base de dados, e a partir dessas informações a gente cria as divisões da população, né? Então, sexo, idade, região, município de cada pessoa. E então, depois que os dados são coletados, a gente traz isso de volta para a nossa análise e a gente faz uma ponderação. Ou seja, a gente compara esses dados da nossa amostra com os dados do IBGE e do TSE, que também é uma ótima fonte de informação, e fazemos uma normalização. Então, tentamos dar a cada entrevista o seu peso real em termos de população geral. Os números discados foram selecionados de maneira aleatória? Isso, tudo feito de maneira aleatória. Nós não escolhemos quem a gente liga, a gente simplesmente faz o nosso sistema escolher e o próprio sistema começa a ligar aleatoriamente para as pessoas. Agora, a gente pode afirmar que essa amostra pesquisada representa o universo de Salvador e Bahia? Sim, seguramente. Toda a Bahia e toda a região metropolitana de Salvador e a própria Salvador também, todos representados de maneira aleatória e de maneira científica também. Tá certo, a gente quer agradecer ao Rodolfo Costa Pinto, cientista político e coordenador do Data Poder 360, que é a divisão de estudos estatísticos do Jornal Digital, responsável pelo levantamento da pesquisa Efeitos da pandemia do novo coronavírus. Muito obrigado, Rodolfo. Até uma próxima. Obrigado. Abraço. Agora, 15 minutos para as 9 horas, a gente lembra que essa conversa também vai estar disponível nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Para confirmar a hora certa, 15 para as 9 na tarde FM.